Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs presentes. Amém. Os internautas que nos assistem também recebam a paz do Senhor. Vou aproveitá-los que já estão de pé e eu quero ler com vocês apenas um versículo bem conhecido, mas foi aquilo que o Senhor assentou ao meu coração. Livro do Salmo, já foi lido aqui o Salmo hoje, Salmo de número 30. E eu quero ler com vocês o versículo de número 5. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, vou ler para ganharmos tempo. Pois a sua ira só dura um momento, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Tomem vossos assentos. Eu não sei vocês, mas eu sinto tão forte a presença do Eterno. O Senhor está aqui. Eu estava ali falando com Deus. E o Senhor vai ministrando algo aos nossos corações. Eu quero louvar a Deus e agradecer a vida da irmã Sara. Que o Senhor continue usando-a de uma forma extraordinária. Deus abençoe. Parabéns pela data do seu aniversário. Que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. E eu lembro-me que quando vim aqui, eu apresentei o meu primeiro livro que o Senhor nos deu. E hoje eu vou apresentar o segundo livro que o Senhor nos deu. E eu quero muito louvar a Deus, porque o Senhor tem sido bom em nossas vidas. O primeiro livro que Deus me deu, eu falo da rainha Esther, a menina órfã que se tornou rainha. E é um livro que tem edificado muitas vidas. Eu tenho visto a mão de Deus através dessa leitura na vida das pessoas que adquiriram. E quem gosta de ministrar, aqui você pode tirar muitos esboços para ministrar. E esse segundo livro foi muito interessante, irmã Sara, que o Senhor nos deu em uma madrugada. Eu lembro-me que eu estava em uma das marchas e alguém chegou perto de mim, uma missionária, eu não sei nem quem é. E eu lembro que ela sentada e ela começou a conversar comigo e ela disse-me assim, Deus vai te dar o segundo livro. E o segundo livro que Ele vai te dar vai ser numa madrugada. E você fique atenta àquilo que o Senhor vai te dar, porque você não vai escrever o que querem que você escreva, mas o que o Senhor quer. Aí eu comecei a orar. E eu sempre ministrei cura interior. Os retiros que eu vou sempre me chamam para falar sobre cura interior. E aí assentou no meu coração e um dia eu estava dormindo, eu lembro-me que eu estava dormindo e eu acordei com o livro descendo na minha frente. E quando o livro descia na minha frente, eu abri os olhos, eu vi o livro no escuro, aí eu fui assim, tateando na mesa e escrevi aquilo que eu havia lido na capa do livro. E a capa do meu livro é exatamente aquilo que Deus me mostrou, tirando as máscaras. E aí o Senhor disse-me assim, te chamei de minha psicóloga, porque na minha casa e no meu reino tu és a minha psicóloga para curar as minhas, principalmente as minhas linhas de frente, que estão sofrendo ataque, mas estão caladas, e tu és a minha psicóloga. Eu achei muito forte, eu escrevi esse livro e para a glória de Deus, eu lancei esse livro agora em agosto e o Senhor já tem feito coisas extraordinárias. Eu não fui ainda, mas o meu livro já está na África, nos Estados Unidos, na Holanda, em Portugal e na Inglaterra. Porque Jesus é, né? E eu gosto de Jesus porque Ele é. E esse livro eu quero presentear a senhora em nome de Jesus. E você que desejar, não é só me abençoar, mas é ser abençoado e abençoar alguém. Estamos no final de ano. Você pode adquirir, eu trouxe alguns, tanto deste, da menina órfã que se tornou rainha, quanto desse novo lançamento que tem sido uma bênção para a glória do Altíssimo. Eu estava ali
sentindo muito Deus. E quando vocês cantaram aquele louvor, Desejo Missionário, pensem em um louvor que toda a minha vida eu amei, foi esse louvor. Às vezes as pessoas cantam por cantar, e eu entendo que todo louvor você tem que entender o que você está cantando. E esse louvor sempre foi uma chama muito grande no meu coração. E eu lembro-me quando Deus me fez um chamado, porque a irmã Sara estava falando sobre missões, e não é todo mundo que tem um chamado. Às vezes as pessoas até estão, mas não tem chamado. Mas é preciso ter chamado, porque quem tem chamado não olha para trás. Quem tem chamado vai, independente de qualquer situação. E eu louvo a Deus porque o Senhor um dia nos fez um chamado. E eu louvo ao Senhor porque o Senhor já nos levou a muitos lugares. Nós já fomos fazer a obra de Deus em muitos lugares. Eu já tive não vou dizer a coragem, mas diante do chamado, eu rejeitei posições na vida secular para atender o chamado do Senhor. Quando o Senhor nos chamou para o campo e nós fomos para algumas cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais, para o Paraguai, por amor ao Senhor. E ser missionário, querido, é confiar no Senhor. Quando as coisas estão difíceis, você não tem parente, você não tem amigo, e o teu amigo que se revela é o Senhor. É o melhor amigo, porque Ele provê, Ele manda, Ele faz. E eu gosto de Deus porque no campo missionário a gente aprende a ser crente. Porque eu lembro-me quando eu estava no campo missionário, meu filho tinha 4 anos e um dia ele virou para o pai e disse: papai, por que os pais das crianças dão bolacha, dão doce e você não nos dá nada? E nós passamos uma situação, nós tínhamos uma situação financeira boa. A Priscila é minha sobrinha, ela sabe. Meu marido trabalhava numa multinacional e quando fomos para a obra abandonamos tudo. Eu nunca senti dó disso, mas eu lembro que meu filho tinha de tudo. E quando meu marido ouviu aquela frase daquela criança, ele entrou no carro e foi para a praça da cidade chorar. E aquele dia, no dia seguinte, eu ia ministrar no interior de Minas Gerais. E aí eu estava com uma irmã em casa. Eu não sei nem por que eu estou contando isso, mas eu estou contando porque alguém precisa ouvir e saber que o Senhor ainda faz milagres. E eu lembro-me que nós íamos, chegou as irmãs para ir comigo. E eu antes de sair disse: vamos orar. Eu sou meio assim, quem me conhece sabe. Aí eu abri a geladeira e falei: Senhor, não tem nada não, vai mandando. Eu abri o armário, não tem nada não, vai mandando. Aí a irmã, principalmente no campo, o povo é mais assim, né? A irmã olhou para mim e falou: nossa senhora, ora, Deus me entende, está tudo certo. E eu lembro que eu fui fazer a obra de Deus. Quando nós voltamos, já era o entardecer, e eu vi um carro saindo da minha porta. Era um Monza, na época que Monza era carro, né? E aí quando eu entrei, vinha um casal saindo do meu corredor. Aí a irmã falou: deixei umas coisas lá. Oi? Meu Deus. Aí eu entrei, quando eu entrei, ela disse: deixei umas coisas para o Rafael. Aí tinha uma caixa para o Rafael, bolacha, chocolate. Lembra que ele falou para o pai? Doce, leite, porque Jesus é. E na outra caixa tinha carne, tinha manteiga, tinha tudo que eu havia pedido. Porque, querido, quem pede, aquele que pode tem resposta. Quem pede, confia, tem milagre. Nós precisamos voltar a experimentar milagre, porque os crentes de hoje não sabem mais o que é milagre. Nós acreditamos no nosso bolso, no nosso cartão de crédito. E eu sou prova viva de que se orar movimenta os céus. Se orar movimenta os céus. Oh glória, oh glória. Não sei se eu vou falar o que eu pensei em falar, mas nós estamos finalizando 2025. Eu ouvi em todo o tempo a irmã Sara dizer: vencemos janeiro, vencemos fevereiro, e vencemos mesmo. E eu estava orando esses dias e eu disse: Senhor, 2025 para mim particularmente, início de 2025 foi uma guerra travada com o inferno, tete a tete.
compete com o inferno. Mas eu entendo que crente que conhece seu Deus diz para Satanás: tu vem, não tem problema, eu vou também, porque eu não vou sozinha. Na minha frente vai aquele que nunca perdeu batalha. E aí eu estava orando dizendo: Senhor, mas 2025 para mim foi o ano tem sido o ano do extraordinário. Loucura, mas com Deus é assim: é prova e é vitória, é prova e é vitória. E eu tenho vivido coisas extraordinárias no decorrer de 2025. Tudo sobre Ele e por Ele. Glória a Ele. Aleluia. Irmãos, eu estava orando, e assim que a irmã Sara falou comigo a respeito desse culto, o Espírito Santo soprou ao meu coração sobre gratidão. Meu Deus. E de fato nós estamos aqui por gratidão aos céus. Talvez, se você fazer uma análise da tua história no decorrer de 2025 até agora, quantas enfermidades bateu na tua porta? Alguma até foi, mas alguma persiste. Ela está dizendo: vou ficar. E se tu aceitar, problema. Mas se tu se levantar, for ousada como eu, tu vai dizer: tu veio, mas tu vai sair. Tu não vai me parar, tu não vai me calar. Eu gosto, isso sou eu. Eu gosto de mulher ousada. Não gosto de mulher que... Eu não gosto, não. Não gosto, irmã. Não gosto. Eu não sei quem é a senhora, mas eu sei que a senhora tem uma intimidade com o pai. É muito. E nós temos que ter ousadia. Eu estou vendo um exército aqui de mulheres, e nós temos que ter ousadia. Satanás precisa pensar se vai se levantar contra nós. Canto, remiaço. Da Camassúria. Meu Deus. Canto remanda ravada camassarabadaio. Erimi calabassuri. A mesma glória que está aqui, ela está aí na nave da igreja. Ela está entrando lá no outro lado na recanto. Eramancho, arabassubiquibiaçá, arabassou. Doutor Emanuel chegou aqui. Chegou. Doutor Emanuel chegou aqui. Da Camaio, reibiaçá. Canto reibiaçá. Você consegue entender o que é isso? Camaio. Candarabiaça. Quando a gente olha, vou tentar falar. Quando a gente olha para o livro de Salmos, são cânticos extraordinários. E a grande maioria do livro de Salmos fora escrito por Davi. Davi não só vivenciou momentos alegres, cheio de festa. Davi passou por momentos difíceis, por momentos de muitas batalhas, de muitas guerras, por momentos que pecou, porque é humano, momentos difíceis. Mas quando nós chegamos aqui no Salmo 30, eu vejo uma narrativa tão extraordinária. Eu gosto do Salmo 30, não só pelo versículo de número 5, não. Eu gosto do Salmo 30 por completo, porque eu entendo que muitas das vezes nós estamos aqui no último culto do ano das mulheres de 2025, comemorando também o aniversário da irmã Sara, que já passou por tanta turbulência. Quantas das vezes Satanás tentou também parar, e nós estamos aqui para celebrar, para ser grato, para adorar, para dizer que o Senhor é bom. Satanás tentou, mas não conseguiu. Você pode até estar aí sentada ou aqui sentado, doente, com um diagnóstico que não é muito bom, mas você está aqui, já é vencedor, já é vencedora. Oh, glória. E aí a gente olha, talvez você chegou aqui para adorar ao Senhor, para ser grato ao Senhor pelo que Ele é, só pelo que Ele é. Eu cheguei aqui para adorar ao Senhor pelo que Ele é.
Se Ele fizer na minha vida, ok. Se Ele não fizer, não tem problema algum. Eu vim aqui para celebrar a Ele, porque Ele é o que é o teu pastor. É o teu pastor. É o teu pastor. E Ele diz: ei, eu sou o teu pastor. E de nada teremos falta. Nada. Eu não sei se você chegou aqui para celebrá-lo pelo que Ele faz. Oh, glória. Arabaixo que me Mas Ele faz. Ele faz. E eu quero ser muito ousada a dizer: todos que estamos aqui somos prova viva do que Ele faz. Ele faz. Oh, glória. O próprio salmista escreve dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele faz, querido, Ele faz. A Bíblia diz que Ele se levanta do trono. Uma coisa é estar sentado, outra coisa é se levantar. Sentado está ok, mas quando alguém se levanta, é reverência. Quando alguém se levanta, vai ter algum movimento. E a Bíblia declara dizendo que Ele se levanta do trono e inclina-se para ouvir o gemido da tua alma, para ouvir o teu coração, para entender, porque Ele entende, viu, Rejane? Ele entende o significado da lágrima. Loucura para nós, mas Ele entende o significado da lágrima. E detalhe, Ele as traduz. Quem é Ele? Ele é. Oh, glória. Esse salmo de número 30 é um salmo declarativo de Davi. É um cântico escrito no momento que ele atravessa por uma grande vitória. Ele atravessa por um momento de enfermidade. Ele atravessa por uma situação tão dolorosa, mas ele resolve declarar em cântico uma grande vitória pelo livramento que o Senhor deu a ele. Ele reconhece que foi o Senhor quem o levantou, foi o Senhor quem o tirou da morte, foi o Senhor que deu vida. Ei, querido, olha para o cenário da tua história. Não é porque tu é bom, não é porque tu tem dinheiro, não é porque tu é bonitinho, mas é porque Ele é bom. Ele é bom. Ele olhou e disse: eu vou te livrar, eu vou te curar, eu vou fazer, porque Ele é bom. A Bíblia vai dizer que o salmista, ele, nesses 12 versículos, ele começa a expressar a Deus em gratidão. E eu nomeei alguns deles. Versículo de número 1, o salmista determina a louvar ao Senhor. Versículo 2 e 3, ele expressa gratidão pelo livramento. Versículo 4 e 5, ele convida todos a adorar ao Senhor. Versículo 6 ao 10, ele relata a doença e clama. E eu acho tão forte aqui, porque no versículo de número 11 ao 12, ele reconhece quem é o Senhor. Que coisa linda, que coisa linda. Aí você começa a olhar a palavra do Senhor e vai ver que Davi, mesmo com tudo que ele passa, e as narrativas dos seus salmos, é a história vivenciada por ele. A Bíblia vai dizer que ele vai escrevendo suas dores, suas guerras. Ele vai colocando em cântico tudo que ele está vivendo. E aí a gente aprende muitas coisas com Davi. Davi nos surpreende diante do seu relato, porque Davi, diante da perseguição de Saul, Davi está ali posicionado. Diante da problemática da sua esposa Mical, Davi está posicionado. Como assim? Ele casa, vai buscar a arca está perdida, e Davi volta porque acontece um acidente. Ele volta, prepara novamente e vai buscar a arca que está fora de Jerusalém. E quando Davi está indo, que coisa linda, quando Davi está indo, prepara tudo e traz a arca.
levanta a mão? Por que tu dá tanto glória? Por que tu é diferente? Querido, é porque o Deus que nós servimos também é diferente. Davi, ele reconhece e louva o Senhor. Aí a Bíblia diz que ele tira a sua veste real. Somos iguais. É o rei. Somos iguais. A Bíblia diz que ele tira as suas vestes e ele vai dançando, salmodiando ao Senhor. Só quem sabe a dor que passou sabe o significado da adoração. Eu não quero saber se fulano entende. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri. Por isso eu levanto a mão, eu dou glória, eu canto, eu aplaudo, eu vou dar o meu melhor. Alabaçou. Aí a Bíblia diz que Mical, a esposa, está na janela, só observando. Está cheio de gente assim, só na janela observando. Meneia a cabeça. A Bíblia diz que ela meneia a cabeça. Tipo assim, para que isso? Meu Deus. Não precisa disso. Para que esse glória é tão alto? Para que isso? Não tem necessidade. Tu é dirigente de oração, tu é esposa de pastor. Para que isso? Ei, pare de dar ouvidos. Acabamos de cantar aqui. Eu não vou dar ouvidos. Ei, eu preciso ouvir a tua voz. É a tua voz, é a tua voz, é a tua voz, é a tua voz. Eu não sei qual voz tu está ouvindo, mas é a voz do Senhor. Canto, é a voz dele que nós precisamos ouvir. Davi celebrou e levou a arca, porque representa a presença. Tem presença por aí? Tem presença na galeria? Tem presença aqui no altar? Tem presença lá em casa? Tem que ter presença. Porque a senhora está pregando meio assim, nem eu sei. A gente faz uma coisa, né? Vamos lá. Não sei também. Não sei. Uma coisa eu sei. O salmo é celebração. O salmo é cântico. Então, se é para celebrar, eu vim celebrar. Alguém mais veio? Eu vim celebrar. E na medida que eu celebro, a movimentação nos céus. Então eu celebro aqui, ele recebe lá. E quando ele recebe lá, ele devolve aqui. Com presença, com presença, com presença, com cura, com cura. Alacho, canta, darabiaça. Quando eu estou pregando, o Senhor está curando. Ele está curando. Não é porque eu quero, não, é porque eu ouço ele dizer: eu estou curando. Eu estou curando. É o último culto do ano. Eu vim agradecer e eu vou continuar agradecendo. Davi adora, mesmo diante da morte dos filhos. Davi adora. Você chegou aqui, talvez carregando a dor da perda de alguém, talvez carregando cansaços físicos, cansaços emocionais. Tua mente está um turbulhão. Satanás tentando ofuscar, paralisar, e tu está dizendo: eu preciso sobreviver. E ele vai tentando, e tu: eu preciso sobreviver. Aí vai chegando o Senhor de mansinho, dizendo: eu estou aqui. Como ele fez com Davi, ele diz: eu te dou livramento, eu te levanto, eu te tiro do fundo do poço. Davi, nesse salmo, ele vai nos ensinar muitas coisas. O versículo que nós lemos diz que a ira
ela também se acende, é natural. Aí o versículo 5 vai dizer: o seu favor, ele dura para sempre. Aí eu gosto dessa frase, como todo mundo gosta. O choro pode durar uma noite. Uma noite. Você pode ter entrado neste culto nenhuma noite, até sorrir para alguém, mas você está numa noite. E a noite não acaba, ela começou agora e já acaba. A noite, tem noite que parece que não termina. Aí eu estava sentada aqui e eu estava lembrando de quando eu era pequena. Eu sempre morei em Santos e nós temos familiares em Ribeirão Pires. E eu lembro que minha mãe, quando chegava no sábado, a gente se organizava e minha mãe dizia: vamos subir para Ribeirão Pires. E a gente corria para a estação do trem, lá em Santos, no Valongo. E era uma alegria, a gente pegava aquela passagem, um papelzinho assim. Minha memória é boa, não sou velha não, mas tudo certo. E a gente entrava no trem, e o trem vinha de Santos, passava por aqui e subia, era uma festa. Talvez tenham pessoas aqui que já passou por esse passeio. E a gente sempre ia para São Paulo, lá para Ribeirão. E eu estava lendo e lembrando aqui no altar que tinha momentos em que aquele vagão, ele entrava dentro de um túnel. E quando ele entrava no túnel, era uma gritaria dentro do vagão. Porque nós ficávamos com medo, porque não tinha luz, era tudo escuro. Então era como se uma noite entrou, o desespero, as crianças choravam, a gente se agarrava com a mãe, com o pai, com medo da escuridão, porque o escuro traz medo, o escuro tem aquelas coisas que você nem imagina, o escuro vem assombrar a nossa vida, e a gente ficava ali gritando, desesperado, porque aquele túnel não acabava. Mas de repente, a gente olhava assim, uma luzinha tão insignificante lá na frente, mas de repente o vagão continuava, e aquela luz insignificante, ela ia aumentando, e quando ela aumentava, a gente logo pensava: chegou a claridade, chegou amanhã. Quando terminava o túnel, sabe o que acontecia? A gente se alegrava. Ninguém lembrava mais da escuridão do túnel. Tu pegou, eu vou digitalizar aqui. A noite que estamos atravessando pode parecer duradoura, mas não é permanente. Não é permanente. Não é e não será permanente. Está escuro, mas vai clarear. Vai clarear. Vai clarear. Vai clarear. Vai clarear. O choro não é permanente. Vai passar, querido. Vai passar. Você chegou aqui cheio de pesos, cheio de problemática da nossa vida, infelizmente. Alguns por escolhas, algum que foi jogado no meio dela. Mas uma coisa é certa: esse choro vai cessar. Às vezes eu digo assim que nem cessa. Há uma mutação. Por quê? Porque choramos tanto pelas perdas, pelas lutas, pela enfermidade. Aí quando chega a vitória, a gente continua chorando. Aí a gente chora porque Jesus é bom demais. A gente chora porque Satanás diz: vai morrer. Aí o Senhor chega e diz: eu estou te dando vida. Aí a gente chora. A gente chora porque confundimos o adversário. Nós precisamos aprender a confundir o teu e o meu adversário. Pare de dar munição para ele. Crente tem que ser esperto. Ai, eu tô assim, tão fraquinho. O diabo vai trabalhar aí. Aí eu fico tão triste porque alguém fala isso pra mim. Desculpe, meu foco tá lá, ó. Fico não mesmo. O choro pode durar a noite inteira, Marcos, mas a alegria. Hoje é dia 11. Faltam 10 dias, 10, né? 20
para terminar o ano. Tem gente que já perdeu toda a esperança. Eu não consigo entender isso não. Porque até na hora da morte, se Jesus quiser, ele fala, viva, e viveu, e está tudo certo. Então, continue crendo. Não aconteceu hoje, mas pode acontecer amanhã. Não aconteceu amanhã, pode acontecer depois. Porque Jesus faz ainda, ele é o Deus que faz. Ora, por esses tempos eu tenho contado muito testemunho da vida do meu irmão, e ele está me assistindo, que eu sei. Todos criados no Evangelho, todos crentes, todos servos do Senhor, todos carregando uma promessa que Deus fez para minha mãe, que disse a ela, nenhum dos filhos teus vai perecer, porque são todos filhos de promessa. Olha que chique. Eu gosto de Jesus por isso. Aí, minha mãe morreu, ficou nós. Meus irmãos se desviaram da igreja. Que promessa é essa? Mas Jesus trabalha da forma que Ele quer, e quem sou eu para questionar? Eu só tenho que me agarrar na promessa. Só ficou eu agarrada na promessa, não tem problema. Porque eu sei que toda oração que minha mãe semeou tem resultado nos céus. Aí eu dou continuidade. Aí meus irmãos foram voltando, são pastores. Meu irmão, ele ficou 10 anos como missionário na Argentina, está há 12 em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Por quê? Porque o Senhor cumpre promessa, tu tá entendendo? Aí o caçula resolveu bagunçar o negócio. Eu estava em casa um dia, porque quando minha mãe morreu, eu trouxe ele para mim, que ele tinha 9 anos. E aí eu estava em casa um dia, ele foi estudar à noite com 15 anos. Eu deitada no sofá, eu ouvi uma voz que disse, cheira a mão dele. Oi? Quando ele abriu a porta, que eu sou dessa, quando ele abriu, me dá tua mão. Que é isso? Me dá sua mão. Quando eu peguei a mão dele que eu cheirei, maconha. Ah, meu Deus. O Espírito Santo, alguns segundos, saiu de mim. Depois ele voltou. Aí eu orei, Jesus vem aqui. Mas eu fiquei tão desesperada, porque eu lembrava de que Deus falou com a minha mãe. Ele tinha 15 anos. Eu liguei para o meu pai, que meu pai é do Pernambuco. Eu liguei para o meu pai, ele tinha voltado para lá. Eu disse, eu estou mandando o André de volta. No outro dia de manhã, na madrugada eu comprei passagem, falei pro meu marido, leva o André para o aeroporto. Como assim? Já comprei, estou mandando embora. Meu marido foi e levou. Liguei pro meu pai, tudo assim, comigo assim, tudo rápido. Aí liguei pro meu pai e falou, pega o André que aconteceu isso e isso. Ok, foi. Só que ele foi e se afundou no crack. Aí pronto, casou, mas no crack, do mal a pior. Algumas pessoas que estão aqui conhecem ele está me assistindo. Aí passou. Quando foi 2020, pandemia, a mulher dele me ligou e disse assim, não quero mais o seu irmão. Eu liguei para a polícia, mandei tirá-lo de casa. Aí eu, meu Deus, eu fiquei, como assim? Eu não quero mais. Falei, não tem problema, eu vou mandar buscar. Fui, que eu sou dessas, fui no computador, comprei a passagem. Aí eu liguei para ela, falei, já comprei. Liguei na delegacia e disse, amanhã tá hora, leve ele para o aeroporto. Virei pro meu marido de novo e disse, vai no aeroporto buscar o André. Como assim? Não questiona, vai. Aí ele foi buscar o André. Quando o André chegou, os irmãos sabem que o sagrado como é. Meu irmão é muito bonito, né, Priscila? Parecia um cadáver. Aí eu levei um choque quando eu vi ele, engoli, como eu digo, poderosa. Abracei, falei, sangue de Jesus tem poder. Aí meu marido na hora, vou procurar uma clínica, aquela loucura. E foi, meu irmão virou e disse assim, eu não preciso. Tá bom, não precisa? Vamos pro monte, vamos para a igreja para oração, vamos para os cultos. A gente ficou fazendo isso com ele. Aí meus outros irmãos diziam assim, como assim você põe ele para orar? Deixa que está na igreja, fique tranquilo. Irmãos, nem tudo é do jeito que a gente quer assim não. Deus sabe trabalhar. Meu irmão ficou e um dia, 2020, pandemia, ele começou a passar muito mal, se debatendo. Meu marido disse, Vânia, o André está com Covid. Eu disse, não está, não está, aquela confusão. Aí ele disse, não, entra no quarto. Eu disse, eu entro. Eu entrei no quarto, eu saí, meu marido, olha, pensa na guerra na minha casa. Meu marido dizendo, André está com Covid, tu vai passar para todo mundo. Ele não está. Ele está com abstinência, porque eu trabalhava com isso, eu sei. Aí o Senhor, por isso que a gente tem que saber que voz que a gente escuta.
E às vezes o que a gente escuta em Deus, não é todo crente que acredita. Tem muito crente no telinha esse de hoje. Aí Deus falou no meu ouvido, irmã Sara, o Senhor disse assim para mim: pega o óleo e entra no quarto. E ele estava se debatendo no quarto. Eu comecei a orar nele. Eu enchi minha mão de óleo. Falei: Jesus, vem aqui. Coisa de crente é doideira. E tá tudo certo. E eu comecei a orar em nome de Jesus. Satanás, sai da vida dele. Em nome de Jesus, sai da vida dele. E meu marido lá de fora: Vânia, sai daí. Em nome de Jesus, sai da vida dele. Era bem assim mesmo. Quem me conhece, tem muita gente que me conhece aqui, sabe que eu sou assim. E eu comecei a orar. E o Senhor disse para mim assim: repreenda todo resíduo de droga no sangue. E eu comecei, aí eu fiquei gigante. Eu comecei a orar, porque esse negócio de rezinha não dá pra mim. Eu comecei a orar mesmo. Aí eu fui orando: Satanás, tu sai da vida dele agora, porque ele carrega uma promessa. Todo vício sobre a vida dele eu repreendo. Vai saindo do organismo dele agora. Agora, agora. E eu fiquei agora. E eu passava a mão nele. Daqui a pouco, o ambiente do quarto, irmã Sara, foi tomado por cheiro de álcool. Eu fiquei bêbada dentro do quarto. Cheiro de álcool. Daqui a pouco, um cheiro de droga. Aquela bagunça, álcool e droga dentro do quarto. E eu orando em nome de Jesus: sai tudo. Eu não quero um resíduo de droga no corpo dele. Vai sair tudo. Tá vendo que eu falo que eu gosto de mulher ousada? Quando eu falei tudo, ele dormiu. Aí eu saí do quarto. Aí quando eu saí, meu marido falando, eu fico tranquilo, cara de paz. Aí voltava, olhava ele dormindo. Eu saía, ficava. Ele dormiu muito tempo. Quando ele acordou, eu voltei. Ele: o que aconteceu? Eu: nada. Vai tomar banho. Quando ele foi tomar banho, eu peguei o travesseiro, pingava. Isso é para quem crê. Pingava, eu tive que jogar fora. Os lençóis pingando. Alguns eu coloquei para lá. E o colchão de casal pingava. Eu coloquei no sol 500 dias. Claro que eu estou exagerando, né? Pra tentar dar um jeito. Ele tomou banho e saiu. O que houve? Nada. Ele nem sabia dessa história. Eu fui em Pernambuco esse ano 2 vezes. E quando eu estava pregando, eu contei. E ele ficou assim, que ele não sabia detalhes. E ele começou a chorar. Porque daquele dia que ele levantou, nunca mais. Nunca mais. Sabe por quê? O choro pode durar a noite inteira, mas haverá amanhã. André hoje, não é hoje não, já há um tempo, ele é pregador da palavra de Deus, foi separado ao diaconato. E quem já ouviu meu irmão, né, Lucas? Ele prega muito, é uma bênção, instrumento na mão de Deus. Sabe por quê? Porque eu não fiquei, eu disse: é na guerra que estamos, vamos pra guerra. Vamos pra guerra, porque maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Deus liberta ainda. Você que entrou aqui, seus filhos estão na droga, marido perdido. Ou tu perde esta guerra porque quer, ou tu vai para a guerra dizendo: maior é aquele que está comigo. Eu tenho vencido as minhas guerras, que não são poucas, em oração, no silêncio. Davi, ele expressa essa gratidão ao Senhor nesse salmo. E diante das perseguições, das guerras vividas, ele nos dá ensinamento. Nós devemos louvar ao Senhor no meio da guerra. Por quê, querido? Porque se murmurar, perde. Então louve. Tá doendo, louve. Tá difícil, louve. Olha, alguém tá falando de mim, louve. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Atos que Paulo e Silas não estavam falando de ninguém, eles estavam pregando. E por pregar incomodou. E quando a gente incomoda, o inferno levanta. Oh, reclamação. Eu vou até fechar, porque eu sei que eu me empolgo. Aí eles foram presos. Talvez se fosse nós, no meio das lutas, nós estou na igreja, no ciclo de oração, para consagração. É tanta prova, é tanta luta, as coisas não melhoram, que a gente gosta dessas coisas. Aí eu imagino ele dizendo: Silas,
Vamos fazer um negócio? Vamos o quê? Cantar. Eles estavam sangrando, tá? Não era cantar bonitinho igual a gente. A Rosângela vem aqui. Eu sou regente também, viu, Rosângela? Não. É sangrando, é com dor, é com um monte de interrogações. Pregava, tô aqui, mas vamos cantar. Eu não sei o que ele cantou, mas eu sei que o que cantaram abalou a porta das prisões. Sabe por quê? Porque tinha unção, tinha poder e tinha graça. E na medida que eles louvavam, não teve movimentação da parte deles, mas o céu se levantou, porque diz a Bíblia que quando tu louva, de repente, louve, é de repente, louve, é de repente. O de repente de Deus aconteceu lá e acontece aqui. Eu louvo para Ele e Ele ordena anjo. Haverá de repente, haverá de repente. Tem de repente de Deus para tua casa, para tua história, para tua família. Deus está se movimentando. Adore, simplesmente adore. Não é noite de celebração, não é noite de bendizer a Ele pelas enfermidades que atravessamos e estamos de pé, pelas notícias ruins que vieram, nos abalaram, mas sou palmeira. Opa, mas estou de pé. Mas alguém disse: estou de pé, gente, estou de pé. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ele finaliza esse salmo convocando o povo a adorar ao Senhor, a agradecer ao Senhor. Você acordou hoje, já estamos finalizando este dia. Agradeceu? Agradeceu? Aí não tive tempo. Eu já ouvi alguém dizer: não tive tempo. Agradeceu? Eu sou meio estranha. Senhor, muito obrigada por essa prova que eu estou passando. Eu oro assim: Senhor, muito obrigada por aquela coisa que eu queria e não chegou ainda, mas eu sei que vai chegar. Senhor, obrigada, porque eu já estou me vendo em tal lugar. Eu sou assim, irmão. Eu sou assim. Já estou me vendo e daqui a pouco alguém toca: ei, tu pode? Opa, já estou chegando. Eu gosto de Deus. Pense em alguém. Eu tinha um sonho, bobagem, mas eu tinha, de conhecer Fortaleza. Eu acho bonito quando vê as coisas de Fortaleza. E olha que eu vou em Recife, que é do lado. Mas eu nunca tive a oportunidade. Eu sempre tive um sonho de ir. Aí eu estava em casa esse ano, no julho. Aí me ligaram: a senhora pode vir pregar no congresso, numas igrejas? Opa, já estou chegando. Aí eu fiquei: Jesus, isso é tão lindo. Olha que eu queria ir. E ele disse: tu vai, não vai gastar nada. Porque eu gosto de Jesus assim, que eu não gaste nada. E eu fui, preguei, foi uma bênção. Deus curou, Deus libertou, Deus fez algo grande na vida das mulheres de algumas igrejas que eu fui. Depois eu falei para a missionária: agora a nossa parte é passear. Não dá para só ir pregar, eu sou dessa, vou passear. Quem me segue vê que eu passeio. Aí eu disse, e eu lá andando numas dunas, eu disse: Jesus, tu é tão bom. Eu queria tanto conhecer essa terra. E tu proporcionou para eu vir pregar com tudo pago. E detalhe, o pastor ainda disse assim para mim: olha que eu já preguei por aí, mas esse foi demais. Ainda me deram dinheiro para eu gastar no que eu quisesse lá. Olha que coisa mais chique. Eu fiquei tão triste. Não, senhora, não pode gastar tipo do seu dinheiro. Oh, meu Deus, não, pô, toma esse dinheiro. Aí só via cair Pix na minha conta. Eu, glória. Sabe por quê? Porque quando a gente resolve agradecer, os céus trabalham. Então, amada, tá difícil, agradeça. Tá chorando, agradeça. A enfermidade bateu, agradeça. As coisas estão de mal a pior, agradeça. 2025 não terminou e os céus estão dizendo: eu trabalho por você, eu trabalho pela tua casa, eu trabalho pela tua família, eu trabalho pela tua igreja. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Deus nessa noite está dando ordem aos seus anjos em uma velocidade para trabalhar ao teu favor. Ele vai lá onde tu não pode ir, ele liberta.
Eu não contei o testemunho do meu irmão porque eu queria me aparecer. Eu contei porque tu tá aí sem acreditar. E tu vai ser ousada a tomar atitude e ver o milagre também acontecer lá. Lá, porque Deus não é exclusivista, só me. Quem falou? Ele faz na vida daquele que crê e acredita. Então nessa noite de gratidão ao Senhor, eu sou muito grata. Eu louvo a Deus. Eu lembro o aniversário da irmã Sara que viemos. Satanás doido para cefar a vida dela. E hoje, mais uma vez, a gente está dizendo: perdeu. Perdeu. Que coisa. Você consegue entender isso? Irmãos, se fosse observar a real, nem todas que estamos aqui, de lá de fora, no altar, na galeria, nem todos eram para estar aqui. Já era para ter babau. Mas o Senhor disse: vai ficar ainda um pouquinho. Ainda um pouquinho. Por quê? Tem alguma coisa. Uma palavra sua, um abraço seu, sei lá o que, mas uma coisa ainda temos que ofertar ao Senhor. Davi entendeu e ele diz: eu chorei a noite toda, quando pensei que tudo estava perdido, a alegria chegou. E nessa noite Deus está renovando nossas forças. Vai chegar 2026. Se o Senhor não chegar antes, o Senhor está nos dando coragem. Coragem e estratégias para vencer 2026 também. O Senhor não nos chamou para ser covardes. Não. Ele nos chamou para avançar, arregaçar as mangas e avançar. Tá chorando, avançando. Tá doendo. Lembra de Jacó? Lutou a noite toda. Ai, tô cansado, mas no raiar do dia o anjo chegou, feriu. Ele: não tem problema. É mancando ou não, mas eu tô com a vitória na mão. Eu tô com a vitória na... Tu tá entendendo? Tem vitória de Deus para nós aqui. Tem vitória de Deus para nós aqui. Tem milagre de Deus para tomarmos agora e passar para 2026. Por isso, nessa noite, em nome do Altíssimo, continua. Recebam coragem. Recebam coragem. Não importa a sua idade. Eu tô velha. Velha do diabo. Nós somos jovens. Jovens. Se você for inteligente, se alinhe as irmãs do cabelo branco. Se você for esperto, alinhe-se as irmãs que tem marca no joelho como eu. Seja esperto. Alinhe-se com alguém que tem intimidade com os céus. Seja esperto. Procure ter intimidade com os céus. Porque quando se tem intimidade com os céus, a vitória é certa. A vitória é certa. Quantas estão preparadas para passar para 2026? Pena que não são todas, mas nós estamos. Se Jesus não voltar, claro. Mas nós vamos combinar sem vitimismo, sem carinha de coitado. Não, já deu. Animada. Alguém vem a Jesus através do meu comportamento. Alguém vem a Jesus através da minha atitude diante da adversidade. Porque diante da adversidade vai se revelar o crente. Ou que crê mesmo, ou que não quero mais saber. Não. Mas se é crente de verdade, estou na guerra e eu vou vencê-la. Eu vou vencer. Se você puder e não for te incomodar, por gentileza, coloque-se de pé. Se não for incomodar você, vire-se para alguém que está perto de você. Eu vou virar para ti e diga assim para essa pessoa: você está preparado para experimentar aquilo que os céus já determinou para a tua história? Satanás não quer mas os céus, ele disse: eu farei.
Não tenha medo. Profetize aí também, ligada. Deus está falando aqui. Diga para ela assim: o teu choro tem durado muitas noites. Parece que não cessa. É lágrima de noite, na madrugada. Quando amanhece, parece que a noite continua. Mas nessa noite, o céu se levantou ao teu favor. A gente vai orar diferente aqui. Eu pedi permissão à irmã Sara. Eu quero que você ore com ela. Aí é você e Deus, tá? Aramancho revassou. Hoje é noite de troca de vestimenta, reclamação. Oramancho revassou. Hoje é uma noite de troca de vestimenta. É preciso eu tocar dentro e eu toco fora, reclamação. Acamassuri andarabia sou. A minha mão chegou. Acamassuri me cantou remandar. Arabassore barraione que me acé. A quem não entenda quantos questionamentos, a quanta rabado que me assore manda eu rabacia, mas eu me levanto